Você já se sentiu exausto, mas ninguém acredita em você. Já tentou explicar que o problema não é o corpo, não é o trabalho, não é a rotina. É algo que dói por dentro, mas que não aparece em lugar nenhum. Como se a alma estivesse cansada de existir e todo o resto só seguisse no automático. Tem gente que vai ao médico, faz todos os exames e o diagnóstico é sempre o mesmo. Você está ótimo, mas ótimo para quem por fora talvez. Mas por dentro, tem uma guerra silenciosa acontecendo. E ninguém vê. Hoje eu quero te mostrar uma verdade que quase ninguém tem coragem de encarar. Não é o corpo que está pedindo socorro, é a sua mente. E ela pode estar te matando aos poucos. Ela sempre foi uma pessoa forte, trabalhou desde cedo, nunca deixou de cumprir com as obrigações. Sorria no ambiente de trabalho, fazia o que esperavam dela, era a que todos elogiavam por dar conta de tudo. Mas o que ninguém sabia é que ela chorava no banho, todos os dias, e não por algo específico. Era um choro vazio, um peso no peito sem nome, um sufoco que vinha do nada e ia embora, sem dar explicação. As pessoas olhavam para ela e diziam: "Você parece tão bem", mas a verdade é que aquilo era só uma casca. A aparência dela mentia melhor do que muita gente. Por dentro ela estava em pedaços, o tipo de cansaço que nem dormindo passa, uma exaustão que não é física. É emocional, mental. Espiritual, ela começou a se sentir assim aos poucos. Primeiro perdeu o gosto por pequenas coisas, como ouvir música ou conversar. Depois, as manhãs passaram a ser mais difíceis. Levantar da cama era como empurrar uma parede, com o próprio peito. O coração batia, mas não sentia mais nada. Era como se a vida tivesse perdido a cor e tudo virado cinza, abafado. Pesado, e é aí que entra o ponto mais cruel. Ela tentou buscar ajuda, mas quando disse que estava cansada, disseram que era normal. Quando falou sobre a falta de ânimo, mandaram ela se distrair. Quando confessou que pensava em sumir, sorriram e disseram: "Ah, para com isso, você é tão forte." Ninguém entendeu, porque ninguém vê. É invisível, é como carregar uma mochila cheia de pedras que só você sente o peso. E quanto mais você tenta explicar, mais te acham exagerado. Só que o que ninguém sabe é que essas pedras têm nome: autocobrança, culpa, vazio, memória traumática, solidão. E você carrega todas elas enquanto finge estar bem. O corpo dela começou a reagir de um jeito estranho. Insônia, queda de cabelo, falta de apetite ou fome descontrolada. Olheiras que nem maquiagem resolvia. E um olhar sem brilho, como se ela estivesse envelhecendo de dentro para fora. E estava o envelhecimento mais cruel. Não é o do corpo, é o da alma. É quando você perde a esperança e continua respirando mesmo assim. É quando a sua idade não combina mais com o que você sente, porque por dentro já tem décadas de tristeza acumulada, anos de silêncios forçados, minutos eternos de pensamentos que te torturam em looping. E o mundo? O mundo segue como se nada estivesse acontecendo. Mas a verdade é que isso mata. Mata o entusiasmo, mata o desejo, mata os sonhos. E aos poucos começa a matar o corpo também, porque a mente e o corpo estão ligados. E quando a mente cansa, o corpo adoece. Um dia ela travou. Simplesmente travou. Na frente do espelho. Olhou para si mesma e não se reconheceu. Aquela ali não era ela. Era só o que restou. Como uma sombra de alguém que um dia já foi viva por dentro. E se você está ouvindo isso agora e sentiu esse arrepio, é porque talvez no fundo você saiba que essa história também é a sua. Você merece ser escutado. E merece mais do que tudo se escutar. Porque existe uma parte sua que foi enterrada viva. Enterrada sob o peso das obrigações, das máscaras, das expectativas dos outros. Uma parte que ainda lembra como era sonhar, como era rir de verdade, como era acordar com vontade de viver. Essa parte ainda existe, só está escondida, sufocada por pensamentos que te envelhecem por dentro. Pensamentos que começaram pequenos, como insetos quase imperceptíveis.
Sabe aqueles que você tenta ignorar porque parecem bobos? Você não é suficiente. Não vai dar certo. Você já passou da idade. Eles se acumulam, se alimentam das suas inseguranças e um dia tomam conta de tudo. Você já não sabe mais onde termina o pensamento e onde começa você. É aí que entra a voz, aquela que ninguém ouve, mas que te persegue o dia inteiro. Uma voz que não grita, ela sussurra o tempo todo. No banho, no trânsito, na hora de dormir, ela fala baixo, mas destrói alto. Diz que você está atrasado na vida, que todo mundo está melhor que você é um fardo, que se sumisse. Ninguém notaria. Essa voz se instala devagar como se fosse sua, mas não é. É uma versão distorcida de tudo que você já ouviu de ruim e acreditou. E quanto mais você tenta ignorar, mais forte ela fica. E quanto mais forte ela fica, mais você se diminui, até que você some. E nem perceber. É nesse ponto que muitos desistem, não de viver, mas de tentar ser ouvidos, de tentar se explicar, de tentar mostrar que estão mal, porque toda vez que tentaram, foram ignorados. E isso ensina uma lição silenciosa. Sofrer calado é mais seguro, mas não é. É letal. Você começa a se tornar alguém que não reconhece mais. Alguém que ri por obrigação, que vive no automático, que se distancia de tudo o que era. Você se transforma num corpo funcional com uma alma abandonada, um boneco bem vestido com o peito em ruínas. E quando se dá conta, a juventude que você ainda tinha foi consumida por pensamentos que ninguém viu. Mas o pior ainda está por vir: a autocobrança. Porque se antes você se sentia mal, agora se culpa por estar assim, como se tudo fosse sua culpa, como se você não tivesse direito de se sentir frágil, como se a dor fosse um luxo que você não pode ter. Vida te ensinou que sentir é errado, que pedir ajuda é feio, que demonstrar fraqueza é sinal de fracasso. E você aprendeu bem. Engoliu a dor, trancou o grito e colocou um sorriso falso no rosto, enquanto por dentro você afundava em silêncio. Você virou o próprio carcereiro, montou uma prisão com as palavras que ouviu. Você tem que ser forte, não chora, engole o choro, vai passar. Mas o que ninguém te explicou é que tem dores que não passam, se acumulam. E essas são as que envelhecem, que deformam a alma, que tiram a cor da vida, mesmo quando o corpo ainda respira. E então chega o momento que ninguém quer encarar: a desistência silenciosa. Não é um grito, não é um adeus. É apenas um desligar interno. Como se a alma dissesse: eu não quero mais brincar disso. E o corpo apenas obedece. Você não planeja isso. Só deixa de sentir, de sonhar, de se importar. E os dias viram cópias uns dos outros. Acordar e dormir viram atos mecânicos. A vida vira uma sequência de repetições sem propósito. Você finge que vive, e os outros fingem que acreditam. É aí que o corpo começa a envelhecer, mas não por causa da idade, não por causa do tempo. Ele envelhece porque está tentando carregar uma alma que já desistiu. Os ombros curvam, os olhos perdem o brilho, a pele se torna opaca, os passos ficam pesados. Não é genética, é tristeza acumulada, é frustração não processada, é solidão ignorada. Ninguém vê, mas a alma grita nos detalhes, no olhar que evita espelhos, no cansaço que não melhora com descanso, na insônia que não respeita o travesseiro, no silêncio que incomoda mais do que qualquer barulho. O que te envelhece não são os anos, são os pensamentos que você não conseguiu silenciar. São as dores que você escondeu tão bem que até você esqueceu que existiam. Mas o corpo nunca esquece. A alma nunca esquece. Se você está ouvindo isso agora, talvez ainda haja uma parte sua que resiste. Uma parte que ainda sussurra bem baixinho: me escuta. Escuta essa parte, antes que ela também desista. Você não precisa mais fingir. Não precisa mais ser forte o tempo todo. Não precisa mais sorrir quando a alma grita. Você tem o direito de parar.
de respirar, de se ouvir, de recomeçar. Mesmo que pareça tarde, mesmo que ninguém entenda, porque se a alma envelhece, o corpo sente, mas se a alma acorda, tudo pode voltar a florescer. Comenta aqui se isso te atravessou, se alguma parte sua sentiu esse impacto. Escreve, eu tô aqui, como um sinal, como um sussurro de resistência, porque no fundo, você ainda tá vivo, e isso já é o começo de tudo.